da professora Etienne Marrone, minha amiga. Agradecimento inicial ao comandante Braga, que intermediou o convite que me foi feito pelo almirante de esquadra Monteiro, presidente do CEP, meu querido amigo. Meus cumprimentos mais uma vez aos companheiros do esporte legal, e minhas saudações a todos que nos assistem. O tema PEN permite diversas angulações. E pode ser, prima facie, parece que a questão do mar é uma questão feita às ciências da natureza. E por quê? Porque o mar diz respeito a um ambiente natural. Seria, portanto, um objeto de estudo das ciências naturais. Uma área que procura estudar a natureza nos seus aspectos mais gerais e fundamentais, ou seja, o universo como um todo. E esse universo, nessa concepção da natureza que nos cerca, onde nós vivemos, ela é regulada por regras e leis suscetíveis de serem investigadas, identificadas, conceituadas, e que têm uma validade universal. Fazendo, portanto, a ciência natural, ela foca os aspectos físicos do homem e não nos seus aspectos propriamente comportamentais. Então, a questão do mar seria a questão da ciência natural, entendendo, subentendendo a biologia e algumas das ciências da Terra, em oposição até às ciências físicas, como a física, a astronomia, etc. O tema da ciência natural, que seria, portanto, o mar, né? Ele usa o método científico, como eu já falei, buscando leis, regularidades, e se diferenciam de uma outra, as ciências sociais, que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, então, as ciências naturais, elas também se correlacionam com as chamadas ciências duras, né? A física, a química, através do método científico, visando a precisão das suas abordagens, das suas teorias, e a sua objetividade. Então, nós temos aí, no estudo do mar, a física, porque a física está ligada à astronomia. A astronomia estuda, entre outros aspectos, os climas, as enchentes, as ondas. Está ligado à química, porque os recursos naturais são suscetíveis e necessitam ser estudados pela química, pelos seus componentes mais essenciais e vitais. Está ligado ao mar, está ligado à biologia, os seres vivos que habitam os nossos mares, nossos oceanos, nossos lagos, nossos rios. Portanto, o mar parece algo muito duro, muito natural, muito exterior à consciência humana. Ele está lá. Mas estará mesmo? Não será o mar algo eminentemente social? Não será o mar algo essencialmente econômico? Não será o mar algo essencialmente cultural? Não será o mar, em suma, essencialmente político? E se ele é político, o que implica isso nas relações entre as nações? E o que implica isso nas relações interiores que cada Estado mantém para conquistar e manter e defender as suas fronteiras no espaço interno? É nesse sentido que eu quero. E a professora Etienne, evidentemente, já teve essa
capacitação, de nos indicar, de nos fornecer pistas em toda a sua apresentação da relação entre o planejamento espacial marinho e o que nós vamos denominar aqui dois estudos estratégicos. Ou seja, quando nós falamos de estudos que têm uma sinonímia com outras, como, por exemplo, os estudos da defesa, ou os estudos de segurança internacional, ou mais amplamente, assuntos estratégicos. Tivemos até aqui, e temos até hoje, uma secretaria de estudos, de assuntos estratégicos. Nós acreditamos que a expressão estudos estratégicos é mais apropriada para a área de conhecimento que nós estamos nos referindo. Quando nós estamos falando em estudos estratégicos, nós estamos falando de uma área de conhecimento que tem nos seus seu linguajar próprio em relação a dois objetos que apenas analiticamente podem ser distintos, mas que na verdade se integram e se autocomplementam. Nós estamos falando, portanto, da defesa e da segurança. Nós estamos falando da defesa nacional e da segurança internacional. Quando nós estamos falando em defesa nacional, nós estamos querendo nos referir a de que modo os Estados, em última análise, preservam o seu bem essencial. E qual é o bem essencial do Estado? Ora, o bem essencial do Estado é a sua própria existência, vocês diriam, a sua soberania. Portanto, a defesa está ligada à capacitação que cada Estado tem de se preservar, não só internamente, mas principalmente a sua existência na relação com outros Estados. Portanto, a defesa nacional só pode ser entendida dentro de uma compreensão duplamente complexa. Ela é complexa porque, em última análise, a questão da defesa nacional é uma questão política, porque diz respeito ao Estado. Em segundo lugar, porque nós não podemos entender de que modo os Estados mantêm os seus mecanismos, os seus dispositivos de defesa, se não em contraste com os outros, e não em interação com os outros, se não em tensão com os outros. Sistema de segurança internacional. O sistema de segurança internacional, ele organiza, pretende organizar de que modo Estados soberanos não seriam suscetíveis de um mando superior, têm eles a própria autonomia em relação aos seus destinos, mas essa interação, do ponto de vista da sociologia, da política, da economia, das relações internacionais, é eminentemente tensa, é eminentemente conflitosa. Por quê? Porque cada país tem os seus próprios interesses e objetivos que pretende defender. Ora, entender, portanto, a defesa nacional do país é entender de que modo essa defesa se localiza dentro de um subsistema complexo como o da segurança internacional. Mas entender o processo de inserção dos Estados nacionais no subsistema de segurança internacional é necessário, antes o quê? Localizar esse subsistema dentro de um sistema maior que o compreende e lhe dá sentido, que é o próprio sistema das relações internacionais. Ou seja, entender a defesa é entender a relação entre cada defesa de cada país, no subsistema de segurança internacional, dentro das relações internacionais. Entender tudo isto implica, na verdade, em ter uma perspectiva de tensão, de conflito, portanto, de poder e de força. Poder no sentido que caracteriza uma outra ciência paralela às relações internacionais e aos estudos estratégicos,
que é a ciência política, ou seja, a ciência que estuda o poder e a força, a ciência que estuda as relações de mando, as relações de obediência, as relações de autoridade, as relações de imposição, as relações da paz e da guerra, no sentido do poder. Então, é nesse sentido que nós procuramos entender os estudos estratégicos. E, portanto, quando nós estamos falando dos estudos estratégicos, nós estamos querendo dizer que, claro, que não há uma divisão ou um hiato na perspectiva das outras ciências. Ao contrário, é preciso que no trabalho multidisciplinar seja capaz de ser exercido o diálogo, mas que cada área, sabendo exatamente qual é a sua posição nesse debate interdisciplinar. E aqui algumas considerações que muitas vezes os meus colegas das ciências naturais, das chamadas ciências duras, ou das chamadas ciências complementares, como a matemática, a estatística, as ciências da computação agora, não entendem direito. Quando nós estamos falando em mar, nós dissemos antes, nós estamos falando em algo muito objetivo, muito claro. Nós estamos falando em física, em química, nós estamos falando em geociência, etc. É isso mesmo. Mas será o mar simplesmente uma questão dessas ciências? Não. O mar é uma construção humana. O mar é uma realização humana. O modo como percebemos, o modo como nos relacionamos entre nós, entre os países que compõem o mundo, como nós operamos as nossas trocas econômicas, como nós transferimos, por exemplo, através do turismo, as nossas culturas, como nós, através hoje dos meios de comunicação, interagimos e formamos essa fantástica sociedade online, onde você, no seu smartphone, pode estar em toda parte em questões de segundos. Mas será o mar apenas? Não, o ar também é tudo isso. O ar é eminentemente humano. O ar é através do ar que nós nos comunicamos a partir das invenções fantásticas do final do século XIX e que se expandiram maravilhosamente no decorrer do século XX. Tanto é que nós hoje não falamos no espaço aéreo, nós falamos no espaço aeroespacial, né? Da dimensão aeroespacial, me desculpem. Não é apenas a dimensão aérea, mas a dimensão aeroespacial. Quer dizer, entender o espaço como uma conquista humana, entender o espaço como uma conquista política, porque o espaço, para ser conquistado, precisa de decisão política, precisa que a ciência seja acionada, precisa que a ciência seja beneficiada com aportes de recursos, porque a ciência é, antes de mais nada, cara, mas que traz benefícios, não exatamente a curtíssimo prazo, nem a curto prazo, mas a médio e principalmente a longo prazo. As grandes potências sabem exatamente o que nós estamos falando. Tanto é que investem partes substanciais no seu PIB, porque eles sabem também, em última análise, que conhecimento é, antes de mais nada, poder. Mas será apenas o mar? Será apenas o ar eminentemente humano? Não, a terra que nos parece tão concreta, onde pisamos, onde edificamos as nossas moradias, onde trafegamos pedestremente diariamente, ela não é simplesmente física, ela não é simplesmente geográfica, ela não é simplesmente sólida. Não, a terra é eminentemente humana, a terra é ocupada, a terra faz fronteiras, a terra faz limites, a terra se organiza em termos de organizações internas e externas. Por exemplo, o nosso país é composto por 26 estados e um Distrito Federal. Isso, evidentemente, é uma construção política
que diz respeito a interações de poder interno, mas também de relações de poder externo, através não só das relações políticas via diplomacia, mas também via através do limite da diplomacia, que é a própria guerra. Ou seja, os estudos estratégicos, os estudos estratégicos estão atentos a essas problemáticas. Os estudos estratégicos devem estar atentos a essas problemáticas, mas ela tem o seu objeto próprio. E este objeto próprio é este que nós estamos agora nos referindo, as questões relativas à defesa e à segurança internacional. Ora, o que tem tudo isso a ver com o planejamento espacial marinho? A professora Etienne, muito competentemente, já fez indicações precisas na sua ampla, mas posição. Por quê? Porque o planejamento espacial marinho, em última análise, diz respeito às relações de poder. Quando nós temos uma organização mundial como as Nações Unidas, quando nós temos tratados entre países que organizam as suas relações, essas organizações, estes tratados, eles são eminentemente políticos. Eles se assentam sobre relações de poder. E essas relações de poder está dada por aqueles que têm maior preeminência econômica, política, social, cultural, em relação àqueles que não têm ou têm menos. E se entender as mensagens ocultas de troca de poder entre os países. Os textos não são ingênuos. Eles trazem sempre, nas suas dimensões mais profundas, semânticas, conotativas, denotativas, trazem relações de poder que precisam ser de poder. Ora, o Brasil conta com a maior costa, maior litoral do Atlântico. Ele não pode estar de costas para o mar, porque estaria estar de costas para si mesmo. O Brasil precisa ser capaz de compreender, e não simplesmente como uma expressão solta numa conversa descompromissada, mas, ao contrário, como um compromisso consigo mesmo, como um compromisso com o seu destino histórico, que está visivelmente no mar. E por que está no mar? Porque no mar está o intercâmbio do comércio. No mar está a riqueza mineral. No mar está, nessa riqueza, está a proteção dos recursos energéticos que nós recentemente, estou falando em termos históricos, nós recentemente conseguimos descobrir e mais dar-lhe sentido econômico, explorá-lo, comercializá-lo, o que implica também na necessidade de entender que no planejamento espacial marinho intervém decididamente a questão da defesa nacional e, dentro da questão da defesa nacional, a dimensão militar. Eu digo que na defesa nacional há a dimensão militar, porque a defesa nacional, tal como a compreendo, ela é muito mais ampla e complexa do que simplesmente a defesa militar. Em primeiro lugar, a defesa nacional se assenta sobre o solo firme da sociedade civil, onde ela se desenrola. No caso brasileiro, a sociedade brasileira. A defesa nacional é uma questão da ciência, da tecnologia, da inovação.
Portanto, a defesa nacional está ligada ao complexo técnico-científico que os países são capazes de desenvolver, montar, manter e desenvolver. É preciso, na defesa nacional, identificarmos o potencial econômico que cada país é capaz de ter e desenvolver. Estamos falando, portanto, por um lado, na indústria, a capacidade industrial. Nós estamos falando também, dentro dessa capacidade industrial, de uma outra linhagem dessa capacidade industrial. Nós estamos nos referindo à base industrial de defesa, sem o que não se pode, porque em caso de conflito, o que acontece é o cerceamento, é o bloqueio de bens necessários para manter, aí sim, a outra dimensão, a defesa militar. O cume da defesa passa por uma outra, pela capacidade que o Estado tem de estabelecer aparelhos, sistemas diplomáticos e, em última análise, são responsáveis pela paz. Mas nós sabemos que este, inclusive, o lema da Escola de Guerra naval, é preciso sempre se lembrar da guerra, porque, em última análise, as relações políticas podem redundar em conflitos inegociáveis através da diplomacia e que, portanto, exigem a aplicação do poder militar. E o poder militar, ele é extremamente caro, ele é extremamente complexo, mas é para esse tipo de poder que as grandes nações, as grandes potências se preparam com aparelhos extremamente custosos. Haja visto, por exemplo, que na Organização das Nações Unidas, o subsistema de segurança internacional é composto, todo ele, pelos seus 5 componentes, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China, a Rússia, é composto por potências nucleares, todas as 5 contando com capacidade não só de defesa, mas também de projeção de poder, claro, e proporcionalmente à sua capacidade econômica. Mas são eles que, em suma, ditam as normas, as regras, os protocolos, as direções e as indicações de como se organiza na paz esse subsistema de segurança internacional, que é a outra face da defesa nacional. Quando nós falamos em defesa nacional, nós estamos falando, portanto, nesse aspecto último que as sociedades precisam ter para serem, inclusive, fiéis. Aquilo que nós demoramos séculos e séculos para afirmar em uma estratégia nacional de defesa. E o que nós afirmamos logo lá na primeira página, quando nós lemos essa estratégia? Que o Brasil quer ser capaz de dizer sim quando quer dizer sim e não quando quer dizer não. E mais, que o desenvolvimento econômico é a base da defesa, mas a defesa é o escudo do desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico que não seja capaz de se proteger, ter os seus objetivos e interesses que terão que ser protegidos, defendidos, ter em vista as suas próprias capacidades e não as capacidades de outrem. Portanto, na dimensão militar que nós estamos nos referindo aqui, nós estamos nos referindo, por exemplo, à capacidade da nossa esquadra. A nossa esquadra que mantém debates estratégicos dentro dela, se nós vamos ter uma esquadra equilibrada, capaz de, por exemplo, ter a projeção de poder, ou se nós vamos ter apenas uma esquadra equipada para ter uma posição meramente defensiva. E aí surge um dado extremamente importante para o planejamento espacial marinho, que é a capacidade nossa de inserir dentro desse planejamento
a capacitação brasileira para terminar o seu submarino atômico, que vai dar à nossa defesa militar uma capacitação que simplesmente os submarinos convencionais não são capazes de nos fornecer, são incapazes de nos prover. Embora sejam forças militares extremamente importantes, como coadjuvantes do poder nuclear submarino das nações, das potências. Dito isso, eu quero encerrar dizendo que foi uma grande satisfação estar com vocês aqui. É claro que nós poderíamos falar muito mais sobre esses temas, que são eminentemente assuntos que exigem um aprofundamento, exigem a necessária abertura do leque de abordagens, e, portanto, são assuntos extremamente complexos. E meu objetivo aqui foi simplesmente levar considerações que muitos de vocês já sabem, por certo, mas que, na medida em que nós procuramos criar essa consciência marítima, que está ligada à consciência da nossa soberania, que está ligada à consciência da nossa defesa nacional, infelizmente, nós não temos ainda conseguido dar os passos necessários e firmes nesta direção. Muito obrigado a todos.